nosso Sensacional e hoje a gente vai falar de um assunto que é essencial, gente. Vocês sabiam que o Outubro Rosa possui uma missão de conscientizar sobre o câncer de mama? Daqui a pouquinho nós vamos mostrar histórias assim inspiradoras, mas antes eu preciso chamar uma pessoa que é uma grande advogada e fez muito sucesso lá no Big Brother. Alguém se lembra dela, plateia? Posso chamar aqui nossa convidada de hoje? Gisele Bicalho, vem pra cá! Seja muito bem-vinda, linda! Nossa, que linda! Tudo bem? Nossa, que maravilhosa! Obrigada! Oi, gente! Palmas para nossa convidada de hoje. Tudo bem, lindona? Tudo ótimo, e você? Nossa, faz tempo que a gente não se vê, hein? Você tá demorando para voltar aqui, hein? Olha, acho que eu só vim no começo do ano, mas ainda bem que eu recebi o convite pra gente se encontrar antes que o ano acabasse, né? É verdade. E hoje a gente vai falar da sua história, né? Porque eu acho que outra vez que você veio aqui, a gente não teve tempo de falar de você. A gente tava, acho, com um tema, alguma coisa, discutindo alguma coisa. E hoje a gente quer parar para conhecer um pouco mais dessa mulher, essa advogada de sucesso, né? Que arrasou, né? O furacão, né? Lá no Big Brother. É isso. Não é? E você é capixaba, né? Você é do interior do Sim. Espírito Santo. Sou do interior, sou de um sítio, na verdade, que fica em Una, que é divisa assim com Minas Gerais, mas é Espírito Santo ainda, o distrito chamado Perdição, Córrego da Boa Sorte. E aí depois eu mudei para Piaçu. Você é de uma família bem humilde mesmo, né? Assim, a sua família trabalhava com o quê lá? Então, meu pai, ele construiu... Ele tinha sítio de café, comprava e vendia café. O meu pai conseguiu construir a vida e ter dinheiro. Só que ele morreu, eu tinha 6 anos. Você lembra disso, desse acontecimento? Exatamente, do dia, como é que foi. O que aconteceu? Ele estava recebendo umas ameaças. E só que, infelizmente, lá na cidade de Una, existe muito desses crimes de pistolagem. Na época, então, existia muito, sabe? Uma semana antes tinha morrido um amigo dele, um colega dele, que ele era advogado. Esse colega era advogado do meu pai. Uhum. E essas mesmas pessoas que mataram esse colega do meu pai, o advogado, foram lá no escritório, lá no armazém de café dele, e mataram ele. E a gente estava em casa, eu lembro exatamente, eu não sei porque eu não tinha ido para a escola, porque eu estudava em Una, na cidade. Uhum. Era de tarde. E aí chegou o meu primo no carro do meu pai. Aí, como ele vendia carro também, chegou outra pessoa no outro carro dele e chegou o carro do médico. Minha mãe, embaixo morava minha avó no sítio, e em cima morava eu e minha mãe. Meu avô tinha morrido há 2 meses. Na hora que eu subi para ver o que tinha acontecido, minha mãe estava rolando no chão e gritando: não é possível, não é possível. Aí me tiraram para não ver aquela cena, mas eu lembro exatamente. E aí falaram: ah, Gisele, seu pai, que eu chamo de tia, que ela cuidava de mim, seu pai está no hospital, mas a gente vai lá, ele está tudo bem. Eu falei: não, tia, meu pai era muito ruim com a minha mãe, eu sei que ele morreu. Ai, seu pai era muito ruim. Porque ele batia na minha mãe e eu assistia tudo, eu via tudo dentro de casa. Nossa, meu Deus do céu. Então ali eu já, sabe, aceitei, sabe? Aí a gente foi pro hospital, eu e minha mãe, ela desesperada. E levaram a gente naquela sala onde que ele fica em cima de uma mesa de mármore, a pessoa já sem roupa, para trocar de roupa. Ah, para fazer o reconhecimento do corpo? Ele já morreu na hora, foram 16 tiros. Nicotério. Aí a minha mãe foi lá, reconheceu, chorou, muito desesperada. Você estava muito. junto para reconhecer o seu pai? Uhum. Sua mãe levou junto? Eu acho que naquele momento ela não tava fora de si, sabe? Meu Deus do céu. E eu tava grudada com ela. E aí foram 16 tiros, bastante no rosto. Meu Deus, e que tragédia. A bala, na época, né? O projétil de arma de fogo entrava e ele soltava tipo um veneno, assim, para matar mais rápido. E até hoje, o inquérito policial não foi concluído. Não se sabe quem que fez isso. A pessoa confessou, só que naquela época, se você fugisse do flagrante e depois se apresentasse, você não era preso. Não é como hoje, sabe? Ai, a pessoa confessou tudo, e então... aí, assim, foram as mesmas pessoas que mataram aquele amigo dele antes, que era ex-prefeito de Una, que era... matou o quê? Uma vingança? Qual seria essa vingança? Você então, sabe? quem atirou foi por 3 quilos de cocaína. Ele Meu fala, Deus. foi 3 quilos de cocaína. E o mandante, ele tinha 19 anos na época.
Eu lembro quando eu fiz 19 anos, foi uma idade marcante pra mim, assim. Que eu pensei, cara, eu tenho a idade da pessoa que mandou matar meu pai, que estava envolvida na morte de meu pai. Nossa, isso então, esse acontecimento, essa marcou tragédia, minha vida. marcou tudo, porque você sempre fica lembrando Igual o ano tempo que vem eu faço todo. 33. E eu falo, vou fazer uma super festa para as pessoas que eu amo, porque meu pai só conseguiu chegar até aí. E a gente não, o amanhã não existe, né? Eu vivo todo dia, cada vez mais, pensando que o amanhã não existe. A gente tem que fazer o hoje. É verdade. Você tem que falar. Com certeza, Gisele. E assim, a sua mãe com 26, 27 anos, você com 6 anos de idade, dona de casa, né, com toda essa tragédia toda, como que foi para ela, assim, porque você falou que ela estava rolando no chão de tanto chorar, por mais que, né, enfim, o seu pai era um homem agressivo com ela, tudo, mas perdeu, né, assim, uma pessoa, o companheiro, tudo de uma forma tão brutal, assim, deve ter mexido muito isso com ela, né? E é o que eu falo Como que ela reagiu? Como que ela lidou com toda essa situação? Depressão, né? Ela sempre teve uma autoestima muito baixa. E, inclusive, até hoje eu tenho que levantar a autoestima dela. Ela acha por ela não ter faculdade. Eu sou péssima, porque ele falava isso pra ela, sabe? Nossa, mexeu demais com a cabecinha dela. Muito. E mulheres que são agredidas pelos homens, elas continuam amando eles, sabe? Quando alguma que separa, que me procura, eu falo, eu sei que você ama ele. Você sabe que você não pode ficar mais com ele porque ele te agride, não é bom para você. Mas o amor continua. E todo dia é um processo para curar aquela ferida de ser agredida por uma pessoa que você ama, que é muito difícil, e tentar esquecer essa pessoa. Por isso a terapia é tão importante nesse processo do pós-relacionamento abusivo. E é importante para quê? Você não voltar para aquela pessoa e para você não atrair e viver novos relacionamentos abusivos, sabe? Hoje, e essa questão de você entrar para a carreira jurídica, né, ser advogada, foi muito assim pelo que aconteceu, esse acontecimento com seu pai, assim, ou não? Porque você falava que você tinha vontade de estar na televisão, de ser artista, e de repente você foi se dedicar, né, a ser advogada, né, a estudar, enfim. Isso se deve ao que aconteceu ou não, assim? Dani, enquanto as crianças estavam assistindo o Chaves, eu estava vendo Sônia Abrão e Datena, os crimes. Você já se interessava por essa questão? Por exemplo, o caso Nardoni. Eu nem almoçava. Eu ligava em todas. E como lá lá em Piaçu não tinha internet nem TV a cabo, era só TV aberta. Então, aonde estava passando sobre o caso Nardoni, o caso da von Richthofen. Então, isso despertou. Por quê? Como do meu pai não teve um desfecho, eu queria saber como era a investigação, eu queria saber como aquilo ia terminar, sabe? Parece que era uma coisa que estava aberta dentro de mim. Então, eu tinha muito interesse nesses assuntos. Hoje, essa questão assim, né, do abuso, né, que sua mãe sofreu, né, essa agressão física dentro de casa que você por diversas vezes presenciou, como que era na sua cabeça, assim? Porque às vezes a gente, até repete, né, então, as coisas da família, não tem? Não tem essa questão? Você acredita que eu reproduzi? Reproduzi a mesma coisa da sua mãe? Só que, um dado para você. Quanto maior o grau de instrução da mulher, mais sutil é a violência. Ele começa a violentar de outras maneiras. Como uma violência psicológica, por exemplo. Nossa, Dani, aquela sua amiga... acho que ela não gosta muito de você. Ela olha para você com um olhar de inveja. Nossa, sua mãe é narcisista, né? Nossa, aquela sua tia que você gosta muito, ai, nem sei. Será que ela é uma boa companhia para você? Quando você se vê, você está se afastando das pessoas que você mais ama, está se afastando da sua família, e eles costumam falar uma frase assim, você não precisa mais de ninguém, só de mim, porque eu vou cuidar de você. E esse é o primeiro passo para ele começar os próximos níveis de violência, que é, nossa, você também é burra, hein? Nossa, você não pode ficar sem mim. Porque você é burro e eu sou inteligente, eu tenho que fazer tudo para você. Você começa a ficar insegura. O nível de ciúme dele começa a ficar muito alto. Então, você começa, por exemplo... quero postar na praia de biquíni. Começa a não fazer as postagens que você gosta. Começa a se afastar da família, dos amigos. E aí, ele começa a te agredir de outras formas. Que a violência psicológica. Ela está presente em 85% dos casos de violência contra a mulher. Meu Deus, é uma porcentagem muito grande. E ela destrói tanto quanto a violência física. Eu fiquei 4 anos presa nisso. Eu olhava da janela do 10º andar, sim, era isso que eu pensava.
Sério, você tava com pensamento suicida? Eu olhava e pensava assim, tá doendo tanto no meu coração, tanto, 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 que eu acho que se eu fizer isso, Vai não vai acabar doer minha dor. mais. Só que o pensamento não era morte. Era só que tava doendo muito. Tudo aquilo. Meu Deus, Gi do céu. E aí eu tava sentada Você conversava assim, com sua mãe, não? Com alguém, assim, pra te dar uns conselhos melhores, assim? não. Nada. Ali com você mesmo, ali. E aí eu lembro que eu comecei a apertar minha barriga, assim, apertar. E eu tinha uma unha grande, assim, apertar. Porque tava doendo muito. Eu queria gritar, queria extravasar aquela dor. Só que eu não podia gritar, porque, né, eu era louca. Aham. Aí eu olhei pra baixo, que eu tava saindo, assim, sangue, né? Onde eu tinha furado. Porque eu não... E aí eu fui, no outro dia, acordei e fui embora. O Thales, meu namorado, me deu uma carona. Eu fui namorar com o Thales 5 anos depois, não tinha nada. E aí eu só não voltei pra esse cara, que eu olhava pra minha barriga, eu via aquelas marcas, porque ficou machucado, né? Você ficou com cicatriz? É. Você tem cicatriz até hoje? Eu acho que talvez tenha, assim, tipo uma lua, lua minguante, Sei, assim. de Aham. unha. E eu falei, meu Deus, eu não posso voltar pra esse cara. Olha só o que eu fiz comigo. Foi aí que você virou a chavinha? E Você deu um naquela start? semana, olha só como programas como o Sensacional é importante. Naquela semana, eu liguei a televisão de manhã e estava passando na Fátima Bernardes, no encontro. Estou bagunçada aqui. Estava passando no encontro com Fátima Bernardes, falando sobre relacionamentos tóxicos e abusivos. Aí você assistiu. E aí eu tinha na época, era minha amiga, uma menina, uma psicóloga, que sempre, ela tentava me dar uns toques. E ela era a minha melhor amiga dessa época. Aí eu liguei para ela e falei, fulana, tô vivendo um relacionamento abusivo. Ela, era isso que eu queria te falar. E aí eu já comecei a terapia. Aí você começou a fazer terapia, você começou Aí a eu descobri a depressão logo na sequência. Tava no fundo do poço mesmo, assim, já. O negócio que o copo transbordou, sabe? Quando o copo transborda. E aí eu comecei a fazer terapia, psiquiatra, e fui me cuidando, entendendo todo esse processo que eu passei na minha vida inteira. Porque eu tive até os 6 anos é muito importante para as crianças, assim, a formação, a base familiar. E a minha base familiar, Nossa, né? Foi é, muito pesada, teve muita violência. muito trauma, né? Muito trauma. E aí, infelizmente, eu fui numa psicóloga com 6 anos, quando meu pai morreu, que ela falou, a Gisele precisa de pulso firme. Tipo, bater, sabe? Minha avó precisava me dar uns tapas. Eu era uma criança revoltada, que gritava muito, que chorava muito. Se eu falasse um não comigo, eu rolava no chão e gritava, gritava. Só que não era pelo não, era pela dor que eu estava sentindo do meu pai ter acabado de morrer, sabe? E eu não chorava por conta disso. E as pessoas não entendiam a forma que eu me expressava, a dor. Então, isso tudo ficou muito reprimido dentro de mim, tendo que ser a mãe da minha mãe em alguns momentos, porque ela precisava de acolhimento também. Então, eu fazia esse acolhimento. E aí, Dani, eu adormeci muitas coisas dentro de mim. Que quando eu fiquei na fase adulta, 24 anos, que foi esse momento, da depressão, 25 eu já tinha. Eu tive que mexer com esses sentimentos que estavam adormecidos e curar. Porque não tem como só deixar escondido. Ele tem que vir à tona para eu resolver isso de alguma forma e conseguir seguir uma vida saudável, né? Entendi. E nessa época, quando eu descobri a depressão, eu lembro que minha mãe não podia ficar comigo. Aí ela pagou uma moça, uma babá, que eu brincava com ela, para cuidar de mim, assim, escovar os dentes, dar comida na boca, dar banho. Era esse nível a minha depressão. A depressão chegou nesse ponto de você não querer mais tomar banho, fazer as coisas por você? Eu não tinha força porque eu não conseguia levantar. Os meus sintomas depressivos são muito fisiológicos eu não tenho força física mesmo. De levantar um prato, de fazer isso aqui. Tomar banho era muito difícil. E eu não queria assistir nada na televisão, porque a vida das pessoas tudo era muito feliz. Programa que vocês iam dar risada. Quanto tempo você ficou Acho assim? que esse fundo do poço, um mês, assim. Porque o remédio começou a fazer efeito. E aí eu já comecei a assistia muito Carlinhos Maia no Snapchat, no Instagram. Então, ali, eu via os stories dele e ainda colocava na internet para ver vídeos antigos dele. Eu vi tudo sobre o Carlinhos, assim, porque ele me fazia ter alegria, era a única coisa. Olha só. E aí depois, porque a depressão é um dia de cada vez. Eu te falo mais, eu acho que é uma respiração de cada vez. Vai com calma. Ai, respirar já agradece por respirar. Você gosta de alguma coisa? Por isso que é bom ter
uma base de acolhimento ali muito forte para fazer uma comidinha que a pessoa gosta, por mais que ela não come tudo, mas uma colherada, sabe? Não precisa tomar 2 banhos por dia, mas um banho, escova o dente. Então aí você tinha essa pessoa que cuidava de você, que ficou ali o tempo todo com você nesse processo todo. Aí fazia comida que eu gostava. Ela via que eu gostava de caldo, porque como estava fraca, eu não conseguia mastigar. Pra você ter Você não ideia. conseguia mastigar? De tão fraca? Fraqueza física, como se eu tivesse com uma doença que eu não consigo, sei lá, uma febre. Sabe quando você está com febre, que você fica moado? Não tinha força pra nada, não tinha ânimo pra nada. Nada. E você só chorava? Você ficava assim no quarto escuro? Como que era? No quarto escuro, com o meu cachorrinho no chão. Nessa época, minha avó teve que pegar o meu cachorro e cuidar dele, porque eu não conseguia cuidar dele. Eu não conseguia cuidar nem de mim. Hoje, e como é que você está hoje? Hoje você pode dizer que você está curada ou você está sendo acompanhada ainda? Como que está você com essa depressão? Depois disso, nesse ano, eu tentei entrar no BBB. Foi minha primeira tentativa. E a primeira coisa que aconteceu, eu passei na primeira fase, na segunda eu não passei. E aí veio a depressão. Só que não foi por conta de BBB. E eu falei, que bom, porque se tivesse sido lá dentro, imagina, tá confinada e do nada te dá crises depressivas. E eu me cuidei aquele ano inteiro, fiz muita terapia, assim, lia livros Osho, sabe, coisas que eu comecei a fazer coisas que me faziam sentir bem. E aí depois, no outro ano, 2019, eu consegui, 2018, eu perdi a inscrição do BBB, graças a Deus, porque o BBB de 2019 foi péssimo, com todo respeito. E aí, 2019, eu me inscrevi. Dani, na hora que eu cheguei lá, na primeira seletiva, e assim, na hora que eu abri a boca, eu chamei a atenção do Boninho e ele começou a rir do que eu falei. O que você falou para ele? É como se fosse uma dinâmica de empresa, assim, vários grupos. E aí eu virei, e a menina, era um grupo de 7 pessoas, o meu, e eu tinha que escolher uma pessoa para tirar da ilha, para ser eliminado da ilha, e tinha que viver sozinho, sem as outras pessoas. Uma menina fez a cabeça do povo lá, que era devagar, convenceu eles a me tirar da ilha. E aí o Boninho começa, a psicóloga pergunta, o que para as outras pessoas excluídas, você sentiu o quê? Nada! Ai, não sei. Como você não sentiu nada? E eu já tava pistola. Quando ele me perguntou o que sentiu, eu falei, eu tô me sentindo rejeitada, essa garota não sabe de nada, ela é uma péssima líder, e esse grupo vai morrer todinho na ilha, e eu vou me salvar sozinha. E aí o Boninho começou a rir. E aí, dentro de mim, eu falei, meu Deus, eu tô no BBB. E não tinha um negócio que eu achei ótima essa história, você vai me contar, que você começou a gastar tudo o cartão, começou a comprar maquiagem, roupa, que você já sentindo que tava ali, pô, eu preciso dar roupinha nova, maquiagem pra levar pra casa. Comprei uma base, um corretivo, comprei uma sandália de R$550. Gente, isso era muito caro pra mim. Nossa, é caro mesmo, né? Nessa época. E aí, o shopping, no cartão da minha mãe. No cartão da sua mãe. E aí eu falava, mãe, compra ou não compra? Porque lá não pode ser salto fino, agulha. Tem que ser salto grosso. Então, essa sandália era um salto grosso, dourada, assim, bem moderna. Só tinha uma do meu número, o shopping ia fechar. Minha mãe, compra. Minha mãe falava, tudo. Compra. Eu falava, mãe, se eu não for. Ela, depois a gente vê isso, só vai. Comprei 20 calcinhas. Depois o nome vai pro Serasa, a gente dá um jeito. Comprei 20 calcinhas, 3 pijamas. 20 maquiagens. calcinhas? Troquei todas. E aí, não sei se você sabe do cachê, né, de lá. Qual que é o cachê? Bom, né? Ótimo. R$1.000 por mês e... R$1.000 por mês? R$500 por semana que você fica. Meu Deus. Eu saía, minha internet estava cortada. Não tinha como nem fazer as lives da que a Globo pedia. Entendeu? Gente, A final do BBB teve que vir, imagina, a final do BBB, pandemia. Tivemos que colocar uma outra internet. Paguei essa internet, mas não tipo assim, foi só para pagar o aluguel mesmo. O aluguel era R$1.200. Minha mãe completava esse dinheiro. Então, o dinheiro foi só para pagar o aluguel. Porque o povo sai do BBB, eu ganhei R$1.500. Desculpa, R$9.500. No tempo que você ficou lá. Foi basicamente para pagar o cartão de crédito. Você ficou quase 3 meses lá, Fiquei né? exatos 3 meses. Entrei no dia 15 e saí no dia 15 de abril. 15 de janeiro até o dia 15 de abril. Faltavam 3, 4 dias para acabar e depois... Eles foram atrasando o relógio e colocaram mais 3 dias. Ficou conhecida como G Furacão. Vários bordões você... É porque eu tinha uns amigos meus que me chamaram de G Furacão, porque eu sempre fui muito, né, alvoroçada. E aí, antes, eles perguntam quais são seus apelidos. E aí, quando eu entrei, eles entenderam o porquê do furacão.
E aí o Thiago usava muito esse apelido e aí ficou. Ai, que legal. Vamos fazer uma brincadeira? Verdade ou mentira do BBB? Algumas perguntinhas eu vou fazer aqui, você levanta a plaquinha, tá bom? Sim. Olha só, é verdade, Gi, que só entra no BBB quem tem indicação na Globo? Gente, pelo amor de Deus, era literalmente da roça. É? Então é mentira, então. É mentira. Mentira, gente. Mentira, não conhecia ninguém. É verdade que a piscina é aquecida? Nossa, super mentira. Uhum. A piscina é muito gelada. Muito gelada? E lá tem uma mata, assim, né? Então você nem entrava muito na piscina? A gente ficava só na jacuzzi, porque a piscina era muito gelada. Ó, é verdade que o lugar preferido da casa era a banheira de hidromassagem? No começo, sim, gente. No começo era, porque era quentinha, que você falou que era melhor que a piscina. Depois a banheira estragou e o povo também fazia muito xixi. Fazia xixi dentro da banheira? Que nojo. Aí ficava aquele, sabe, aquele odor horroroso? Mas por quê? Tipo assim, fazia... Porque o povo sem educação, né? Mas que loucura! E é verdade que servem cerveja quente nas festas? Nossa. Você que gosta de cerveja, era quente? Eu ficava muito brava, é muito verdade isso. A primeira coisa que eu falei com o Boninho, quando eu saí, fui pro camarim, eu falei... Por que você me deu cerveja quente? Eu só fiquei naquele estado nas festas, como vocês viram, porque a cerveja era quente. Porque se fosse gelada, aí ia ficar muito pior. Entendeu? Ia me divertir muito mais. Sério? Mas você tava ali pra lá de Bagdá, né? Um pouco, né? Pouco? Você achou? Eu achei que você tava com a língua mais enrolada que tudo, Gi. Mas é porque eles mandam pouco a bebida. Então a gente tem que sair correndo e, tipo, virar. Entendeu? E assim, na hora que você tá lá, assim, sabe? Dava um pânico de ficar ali, assim, tanto tempo, com aquelas pessoas que você não conhecia? Eu criei uma coisa, se tiver psicólogos e psiquiatras assistindo a gente, eu desenvolvi um pânico de como seria voltar para a sociedade. Eu tinha pânico. E eu chorava tanto de... Mas você tinha medo de voltar para casa? Porque para mim, aquele era o meu mundo. Aquelas pessoas eram minha vida. Então, o que ia acontecer comigo se eu abrisse aquela porta e saísse? Eu tinha horror de pensar aqui fora. Nossa, que loucura. E você pegou um período, assim, de pandemia, que todo mundo estava preso, né, de quarentena. Como que foi para sua cabeça, assim, de sair, ainda tá continuando a pandemia, né? Você estava ali durante a pandemia, só que você não sabia, e depois meio que sai e tá a pandemia. Você estava mesmo tempo presa? Não, tava no auge, assim, da pandemia. Quando lá dentro, o Thiago contou pra gente. E aí eu falei, levantei o braço e perguntei, morreu alguém? Aí ele falou, não. Eu falei, então deve ser algo parecido com uma gripe, que deve ser perigoso, mas ninguém morreu. Então, né, menos pior. E aí depois a gente começou a perceber que a coisa estava muito feia. E quando a gente via, porque atrás daqueles vidros, dá para ver assim alguns vultos. Os vultos estavam sempre com luvas e máscaras. Aí uma vez eu vi assim um vulto entregando comida. O cara tava todo com aquelas roupas cirúrgicas, assim, uma roupa, porque ele tava, imagina, tava na cozinha cuidando da comida, então a comida vinha toda lacrada, com muita segurança. Então aí a gente começou a perceber. Quando eu saí, primeira coisa, eu abracei o Thiago, porque imagina, lá a gente só se abraçava. E aí ele fez assim. Aí a gente entrou para uma sala, tava o Boninho, tava a Mari, no Recortes Dourado, que é o outro diretor, estava. O Boninho com uma máscara gigante, assim. E eu falei, Thiago, agora eu posso te abraçar nele. Não. E cada um ficou num canto da sala para conversar comigo. E também você foi muito atacada por conta do Priori também, não foi? Porque você ficou com ele lá na casa, mas você não sabia, né? Não, foi só um beijo. Um dia, um beijo. E aí, aqui fora, a torcida não aceitava, entendeu? Tipo, talvez porque eu era líder, coloquei ele no paredão, e a gente era um rival lá dentro. E o maior rival lá dentro dele fui eu. Então, aqui fora, eu recebia muito ataque ainda dessa torcida. Acho que era a que mais me atacava, assim, sabe? E depois foi passando. Hoje, graças a Deus. E essas acusações dele, assim, como que foi pra você? Quando eu saí de lá, a Globo, ela faz a nossa assessoria de imprensa por uns 2 meses, 3 meses, sabe? Passam as matérias, os canais deles, entrevistam a gente, as revistas deles. E aí, eu saio na terça, então na quarta a gente vai para o jurídico de manhã, tem uma conversa.
para falar. E no meu, acho que foi o primeiro que várias pessoas foram investigadas e tiveram inquéritos instaurados. E aí eles começaram a falar, olha, fulano está sendo processado, está sendo investigado, fulano também. Aí eu falei, e eu? Aí eles falaram, até agora nada. Eu falei, ai, meu Deus. E aí, quando eu cheguei em Vitória, a assessoria da Globo me ligou e falou, você nunca vai tocar no nome dele. Porque as pessoas, todas as entrevistas vão perguntar dele e você não vai responder. Eu não pactuo com os atos dele, ele foi condenado agora, né, a 6 anos pelo crime de estupro. Ele tem ainda mais 3. Um já é processo, os outros 2 são inquéritos policiais, da mesma conduta, são os mesmos crimes. E que ele pague por tudo que ele fez, se foi ele que fez. Esse que ele já é condenado, né? E eu nunca quis me envolver com essa pessoa depois que eu soube, sabe? Ó, aconteceu isso. Ele pra lá e eu pra cá. Cada um segue sua vida em paz, assim. Tá. Lindona, é o seguinte, tem pessoas especiais que fizeram questão de mandar mensagem pra você. Vamos ver quem mandou? Roda aí, gente. Você continue sendo essa pessoa alegre, divertida, que alegra todos ao seu redor, muitos e muitos anos de vida. Beijão, te amo. Eu te admiro demais pela mulher esforçada que você é, empreendedora, que faz de tudo para dar certo, que trabalha muito e que você continue aí sendo muito feliz, que você continue evoluindo como pessoa. Eu te amo demais, eu te admiro pelo coração que você tem, por todas as coisas boas que você faz pelas pessoas, né? Que muita gente não vê esse lado, mas você tem um coração gigante. E que você seja muito feliz. Oi, amiga linda! Eu tô passando aqui para reforçar pela 1000ª vez o quanto você é uma mulher incrível, que eu admiro muito. O quanto você é uma excelente amiga, que você já me ensinou tantas coisas aí na nossa jornada de amizade. O quanto a gente cresceu juntas nesses últimos anos aí que a gente tem de amizade. O presente que você foi na minha vida no pós-reality. Você sabe que eu te amo muito, Gi. Tô sempre aqui na torcida pra você. Pra que você brilhe cada vez mais e que o mundo consiga ver sempre o quão gigante é Gigi Furacão. Te amo. Ei, Gi, minha irmã, que Deus continue te abençoando, tá? Você sabe que conheci poucas pessoas tão maravilhosas como você. Você é uma pessoa guerreira, pessoa amiga, pessoa companheira. E eu tô aqui pra tudo, tá? Dizer que eu te amo muito, muito mesmo. Um beijo no seu coração, amiga. E meu amor, muito sucesso, saúde, felicidade, muito amor. Isso aí deixa comigo, eu consigo te encher de amor, te mimar bastante. E eu vou estar aqui do seu lado, te apoiando, te botando pra cima como sempre, te mimando como sempre, levando café da manhã todo dia na cama como sempre, tá bom? Eu te amo muito, você é muito especial. Eu amo a nossa família, eu amo tudo que a gente está construindo. Obrigado por topar esse desafio comigo. Te amo, meu amor. Então, minha filha, hoje o dia está assim, brilhando mais, porque é o seu dia, o dia é todo seu. E o que eu desejo a você é saúde, felicidade, sucesso sempre. Um beijo, eu te amo. Ah, Gi, merece, não é? Gente, vocês são muito bons, porque os meus amigos, tirando a Marcela, são anônimos. E você descobriu? A gente descobre tudo, a gente fez o cursinho E são lá meus com você amigos de verdade. de investigadora lá, você é investigadora? Eu gosto de investigar as coisas, a gente fez o mesmo. Tô chocada. Ai, não é bom receber esse carinho, Não, é? super. Fiquei surpresa com isso, tá? Vocês arrasaram. Ô, Gi, eu vou pedir pra você ficar aqui com a gente ainda, porque eu acho que você vai poder nos ajudar muito aqui, quem tá em casa, que a gente vai falar sobre o Outubro Rosa, sobre a prevenção, né, do câncer de mama. E eu tenho convidados maravilhosos aqui pra estar com a gente aqui. Por favor, venha pra cá, doutora Fernanda Barbosa, que é médica, Valéria Baracat, jornalista, Ania Araújo, advogada, e Dani Taranha, comunicadora. Sejam muito bem-vindas, meninas. Tudo bem? Você novamente aqui com a gente. Tudo bem, minha linda? Tudo bem, lindona? Olha só, acho que um assunto muito importante para a gente poder falar, né? Assim, porque esse mês, Outubro Rosa, eu acho que essa pauta
é muito importante, né? Porque tem quem está em casa, assim, às vezes fica com tanta dúvida, né? E eu acho que com vocês aqui, o relato de cada uma de vocês vai ajudar a gente a abrir a mente, não ter medo de procurar ajuda, de fazer essa prevenção, que é essencial. Não é, doutora? Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui, Dani. Obrigada. E você é uma doutora que também passou por esse percalço de ter um câncer, né? É, exatamente. Tratando de outras mulheres, de repente, você se torna também uma paciente. Como foi? Exatamente. Então, eu sou mastologista, né? Então, eu só trato disso, trato de pacientes com câncer de mama. E faz 2 anos agora eu tive um diagnóstico de câncer de mama, passei por todo o processo, quimioterapia, cirurgia, enfim, tudo isso. Difícil. Foi difícil, obviamente, mas estou aqui e agora a gente fala sobre isso exatamente para isso, para dizer que não é o fim do mundo e vamos lá, vamos se cuidar, né? Valéria, você tem uma relação assim de antiga, né? Assim, porque você já passou, aí depois curou, aí depois novamente. Como que é para você? Daí novamente. 5 Meu vezes. Deus do céu, 5 vezes? São 19 anos já. E sempre 2004, na mesma mama, né? Sempre na mesma mama. E daí 2020, pandemia, aquele negócio que ninguém podia sair de casa. Em maio, eu tinha que voltar ao oncologista final de junho. 1 mês antes eu fui. Imagina, em maio, quem saía de casa? Ninguém, né? Uhum. Então, eu fui. Daí, ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim adiantar os exames. Graças a Deus. Porque eu tive mutação genética, ou seja, se eu fosse 1 mês depois, poderia ter metástase pelo corpo. Hoje ele é metastático, mas local. Ele subiu aqui, veio para cá. Então, ele pensa que é uma sapucaí da vida. Ele fica pulando de um lado para o outro. Ele fica brincando, pulando carnaval aqui. Entendeu? Eu só posso dizer isso, porque eu vou ficar brava? Não, eu vou falar, tá bom. Quantas vezes vierem, quantas vezes eu vou me tratar. Uhum. Ô, Valéria, você acha que esse bom humor seu de falar, né, uma sapucaí, imagina? Sim. Né, assim, faz você conseguir, de alguma forma, assim, até tratar melhor isso com bom humor, de não cair, por exemplo, numa depressão. Poxa, 5 vezes já comigo, porque eu. Eu jamais perguntei por que eu. Porque tem que ser e acabou. Nunca eu perguntei, meu Deus, por que comigo? Nunca. Em nenhuma das 20 e tantas cirurgias que eu fiz, eu perguntei, mais uma, meu Deus, por quê? Não. Tem que ser e acabou, vamos enfrentar. Ai, que lindo o seu depoimento, viu, Valéria? Hoje, você teve uns nódulos, assim, que você ficou bem preocupada, né? Como que foi que você descobriu que estava com os nódulos, aí você chegou a fazer a cirurgia? Várias vezes. Eu tinha uns 13 anos. Lembra daquele... Hoje não é aconselhado, né? O autoexame que vinha no absorvente. E aí sempre fui curiosa, né? Com 12 anos eu menstruei, estava lendo um negócio ali no absorvente, comecei a sentir uma dorzinha na mama esquerda, assim. E aí eu senti que aquela coisa ia crescendo, aquela bolinha. E eu falava, mãe, eu tô sentindo uma dor. E aí, com 13 anos, minha mãe falava, menina, você é muito nova, para com isso. E aí, um belo dia, tava minha mãe, minha avó, minha tia. Falei, gente, olha isso aqui. Tava desse tamanho, assim. E a minha mãe entrou em desespero, em pânico, porque eu já tinha falado isso várias vezes para ela antes. Só que ela não tinha sentido. Eu sentia quando eu passava a mão. Você sentiu uma dor na hora que você apalpava? Não. Aí eu fui e nós marcamos a cirurgia com 16 anos. Tirei. Já era grandinho, alguns. Aí foi para biópsia, tudo certo. Depois do BBB, eu senti uma dor muito grande. Dentro do BBB, eu senti uma dor aqui, ó, muito forte. Como tivesse uma faca enfiando em mim. E eu falava, meu Deus do céu, saí daqui e ver isso. Eu fui ver, na hora, a mastologista falou, biópsia agora. Uhum. Aí eu fiz, tirei. Se passar a mão no seu corpo, vai fazer o exame, procura uma mastologista. E eu sei o quê? Que 6 em 6 meses, no máximo 1 vez ao ano, eu tenho que me cuidar. Tem que cuidar, tem que fazer. Ô, Anne, você também já passou, né, por momentos difíceis, né? Você já contou aqui pra gente. E também você é uma vencedora também, né? Dani, primeiro quero te agradecer por estar me
por ter me convidado para voltar aqui. Eu já estive aqui em 2019, a gente contou parte da história e hoje a gente está de volta, porque se precisar a gente volta de novo, porque a nossa missão, depois que a gente passa por tudo isso, é levar, é compartilhar, é dividir e instruir aquelas que vão passar ou que já estão passando. E o ideal é você... porque, na verdade, quando a gente tem o câncer, envolve essa doença, a gente precisa de superação. Primeira superação, enfrentar a lacuna que você não sabe o que é que está vindo para a sua vida. Depois, outra superação, enfrentar todo o tratamento químico, radiológico, aquela coisa toda que é difícil porque destrói outras coisas que estão bem no corpo e aí você fica mal mesmo. Mas é isso, então a gente está lá trabalhando esse relacionamento com o câncer que já tem 18 anos, porque a primeira vez eu tinha 36 anos. Primeira vez que você descobriu, você tinha 36 anos? Na mama esquerda. Eu tive um diagnóstico errado, a minha médica disse que era um tumor benigno, que acontecia muito em mulheres que amamentavam por entupimento ductal e que uma vitamina E resolveria o meu problema. E aí, por inspiração, como disse a Valéria, não, vai lá e tira. E aí eu falei para ela, doutora, isso não é meu? Não nasceu comigo? Eu quero tirar. Quando ela abriu, eu estava necrosada. Meu Deus do céu. E aí a gente fez ali, ela tentou tirar, mas já quando veio o imunopatológico, já veio que realmente comprovando não tinha como, né, Dani? Ela abriu, estava todo preto já, né? O tumor, a lesão. E aí a gente marcou a cirurgia e eu falei, o que vai acontecer comigo? Você provavelmente vai fazer uma mastectomia radical dessa mama, vai enfrentar uma quimioterapia, uma radioterapia, uma hormonioterapia, mas pode ser que no final dê tudo certo. E foi o que aconteceu, porque eu confiei, porque é uma luta, então você tem que estar antenado o tempo todo. Dizem que depois de 10 anos a gente tem uma alta. E aí era o que devia ter acontecido comigo. Quando eu estava no meu 10º ano, esperando a minha alta, eis que vem na outra mama, outro tumor. E daí, vamos lá de novo, começar a mesma história. E aí, enfrentamos tudo de novo e com muita dignidade, porque contra o câncer a gente tem que ter autoconfiança, tá? Você tem que entender que você vai conseguir. Esse apoio mútuo aqui é importantíssimo. A gente tem que estar aqui, tem que estar falando sobre o câncer de mama. É tão importante, gente, vocês estarem aqui, né? Eu quero falar com a Dani Taranha agora, né, Dani? Olha, a história, Dani, eu vou te falar. Foi também uma intuição também, porque você... Foi. Na verdade, é o seguinte, eu já tenho um histórico de câncer de mama na família. Na família? Minha bisavó teve 2 vezes, a minha avó teve câncer e a minha mãe teve câncer. E eu sempre fiquei com isso na cabeça. Falei, acho que eu tenho que me tratar desde cedo, fazer o preventivo mais cedo que as outras mulheres, por conta desse histórico familiar. E eu comecei com o meu preventivo, acho que eu tinha uns 37 anos, mais ou menos. Estou com 41 hoje. E sempre normal, nunca deu nada, tranquilo. Ano passado, me deu um estalo. Eu falei, eu acho que eu vou fazer aquele teste genético sobre a detecção do gene BRCA1 e 2, que a doutora pode explicar um pouco melhor sobre isso depois. Sim. Que é o gene do câncer de mama, ovário e útero. E aí eu fui fazer esse teste e deu positivo. Então, depois de muito pensar, muita terapia, eu decidi fazer a cirurgia de prevenção. E o meu objetivo era fazer essa cirurgia em 2024. Não era para eu ter feito esse ano. Então, conversei com os meus médicos, estava tudo certo. Em janeiro deste ano, eu tive uma mastite na minha mama direita. Só que eu nunca engravidei. E isso me deu um estalo. Eu falei, eu acho que o meu corpo está me avisando de alguma coisa. Olha e aí, só. eu procurei a minha médica e falei, vamos operar agora, nesse semestre. Porque tem alguma coisa estranha. Essa mastite não é normal, não. Então, vamos correr, vamos correr. E aí, foi correndo com papelada, aquela coisa toda. Eu operei dia 14 de julho. Quando eu saí da cirurgia, eu fiquei muito mal. Porque a sensação que eu tinha emocional é que eu tinha me mutilado. Todo o meu material ali foi para a biópsia. Nos meus ovários e no meu útero não deu nada. Nas minhas mamas, eu já estava com câncer nas 2 mamas. Você já está... Meu Deus Eu estava com do carcinoma céu. in situ nas 2 mamas. E não saiu em exame nenhum. Dani, nessa hora, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Olha, eu até me tremo. Nossa, agora. Eu tô até arrepiada aqui, porque Dani. eu falei, gente, eu fui fazer uma cirurgia de prevenção e eu me curei do câncer.
Então, e o meu médico falou, se você tivesse esperado em 2024, que era o seu plano de fazer, você já estaria com câncer, efetivamente teria que fazer a quimioterapia, teria que passar por todo o processo. Então, o lance da Valéria que disse que a gente tem que se olhar, se autoconhecer, ter uma percepção do nosso corpo, eu acho que isso é muito importante. E foi a bendita da mastite, que quando me deu a mastite, eu pensei, por que eu tô com mastite? Né, de poder que fazer. me deu um estalo, eu falei, eu acho que é agora, eu acho que o meu corpo está dizendo que tem que ser agora. Não me arrependo de absolutamente nada, já não estava arrependida agora, muito mais ainda, né, depois da certeza do câncer. E estou feliz com a menopausa, estou adorando os fogachos. Estou achando o máximo, pode vir calor, porque eu estou curada do câncer. Então, para mim, agora, as minhas cicatrizes, elas são motivo de orgulho para mim. Eu não tenho medo, não tenho vergonha de mostrar. E eu acho que a gente não tem que ter medo e nem vergonha de mostrar e ser quem a gente é, com cicatriz ou sem cicatriz, com câncer ou sem câncer, com peito ou sem peito, porque a gente é muito maior que isso, Dani. A gente é muito maior que isso. Que belo depoimento, Dani. Exatamente, esse autocuidado, esse autoconhecimento faz com que a gente vá atrás mesmo, porque a gente tem ferramentas hoje para a gente poder fazer toda essa prevenção, né? Como a história, tem uma convidada especial aqui na nossa plateia também, a Mari. Tudo bem, Mari? Tudo bem? Obrigada. Tá linda. Por estar aqui. Obrigada. 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 E você também tem uma história muito inspiradora, uma história de vitória, né? Podemos dizer assim. Que você... Eu falo que a vitória é o dia a dia, né? Porque já viver é uma luta. Então, independente da doença, mas eu descobri o primeiro diagnóstico aos 35 anos. Eu falo que eu estava no auge da minha vida, eu estava muito feliz, me sentindo muito saudável. E através do autoconhecimento das mamas, eu fiz e eu percebi o nódulo. E aí, acabei descobrindo mesmo, era um nódulo in situ, era muito pequenininho. Na época, não precisei fazer quimioterapia nem rádio. Fiz mastectomia bilateral e hormonioterapia. Vida que segue, né? Não tão vida que segue assim, porque quando a gente é diagnosticada é muito difícil, o processo é muito difícil, mesmo a gente tendo, eu tenho muito acesso e uma família muito maravilhosa, mesmo assim é muito complicado. Então, eu tentei levar a minha vida mais tranquilamente possível, eu estava na pandemia, 1 ano e meio depois que eu ia fazer a cirurgia do complexo areopapilar, porque eu não tenho mamilo, eu, de novo, fazendo o autoconhecimento das mamas. Isso porque eu fazia exames a cada 3 meses. Eu descobri novamente, eu falei para o meu médico, olha, melhor a gente fazer mais exames. E apareceram 6 nódulos. Eu tive uma doença multifocal. Então, foi muito difícil. Eu falo que foi tão difícil quanto, porque eu estava com 36 anos, né? Eu tenho 2 filhas pequenas. Na hora eu falei, meu Deus, eu só quero viver para as minhas filhas ficarem, né? Crescer com a mamãe, porque a gente que é mãe sabe como é complicado. E aí, na época, eu fiz o combo completo, Dani. Eu fiz quimioterapia, radioterapia, cirurgia e entrei numa menopausa, né, induzida por causa de todo o tratamento. Eu faço uma hormonioterapia. Para mim, está sendo um pós-câncer muito complicado, muito difícil. Eu não lido bem com essa menopausa. Eu falo muito isso na rede social. Não, e você com 2 filhas lindas, meu Deus do céu, eu imagino a sua dor. E não é fácil, nem um pouco. A comunidade, ela veio para isso, para a gente se unir. Eu falo que eu tenho isso muito forte, dessa união das pessoas, das mulheres com câncer, independente de classe social. Esse acolhimento é sempre muito bem-vindo, né, Mari? Porque... Exatamente. É muito gostoso. Então, eu falo que eu tenho OncoFriends hoje, Anjos Rosa, que me ajudam na comunidade, e OncoFriends, que são amigas de alma. Porque a nossa vida muda completamente, né? A nossa perspectiva de vida muda. E eu fiquei sabendo que você foi repórter nossa por um dia. Você fez uma matéria super legal. Roda aí, gente. Você sabia que descobrir uma doença logo no início aumenta as chances de cura? Por mais que o câncer de mama seja o tipo mais frequente entre as mulheres, se for diagnosticado precocemente, as chances de cura são de até 95%.
O que uma mulher mais precisa quando recebe o diagnóstico de câncer é receber o apoio, o acolhimento das pessoas. E é isso que viemos fazer hoje. Estamos num evento que a Thalita fundou, um instituto lindo. Nós vamos conversar com ela, porque ela também passou pela doença e hoje ajuda muitas mulheres com câncer de mama. Ela também passou pela doença, então é importante esse olhar dela. E ela teve uma jornada incrível que vocês vão conhecer. Thalita, por que você decidiu fundar um instituto para ajudar mulheres com câncer de mama? Sendo enfermeira ativista na luta contra o câncer, antes de tudo isso, eu também sou paciente oncológica de câncer de mama. E aí, quando eu saí do papel de profissional para paciente, eu entendi a necessidade da essência do cuidado humanizado. E aí começou com a Doe Lenço, Doe Alegria, que é uma ação que arrecada lenços, toucas e turbantes para proporcionar cuidado humanizado para pacientes. E esses cuidados viraram um cartão de visita para que a gente alcance essas mulheres e a gente viu que não tinha mais como. O suporte foi crescendo entre suporte nutricional, com educadores físicos, com profissionais de saúde mental. E aí o Instituto teve que ser fundado e é muito bom porque a gente tem mais de 70 mulheres sendo acolhidas por nós todas de forma humanizada. Para você, o que foi assim, a maior mudança de profissional a paciente? Quando eu passei de enfermeira a paciente, eu entendi que o mundo que a gente acha que entende como profissional, ele é bem relativo, porque a vida do paciente fora do ambiente hospitalar é muito maior e as dificuldades de enfrentamento são imensas, são grotescas. Então eu entendi que eu não conhecia de verdade a oncologia e que eu não sabia o que meu paciente vivia, até eu me colocar no papel de paciente e entender todos os medos, as angústias, as dificuldades dentro dos cuidados específicos. Se eu pudesse voltar no tempo, acho que eu viveria tudo de novo, para conseguir ter construído a mulher que eu sou hoje, para dar suporte para tantas outras. Você sabe tudo que passou, como é ser paciente, que é muito difícil. Eu falo que é como se fosse um quarto escuro. Eu falo que é um quarto escuro completamente minado. E a gente tem medo de ficar feia, né? A gente tem medo de passar por esse processo. A nossa identidade é tirada de nós, né, Mari? Fala um pouquinho sobre como o Instituto ajuda essas mulheres. A gente consegue dar suporte para essas meninas, para que elas entendam desde as oficinas de automaquiagem, a conseguir reconstituir ali a identidade visual, a moldura do rosto delas. A gente proporciona as peruquinhas, que elas escolhem os cabelinhos, porque a gente arrecada cabelos para confeccionar as próteses para elas. A gente também proporciona os lenços, os cuidados de bem-estar, mas com toda a necessidade também de fomentar a educação para o cuidado dermatológico. Não importa se vai usar peruca ou se não vai, se vai usar lenço, turbante, não importa se vai querer passar maquiagem todos os dias de manhã. Tem que acordar, se sentir bem, feliz, viver um dia de cada vez, porque tudo tem começo, meio e fim, né, Mari? Eu acho que quando essas mulheres, acho não, eu tenho certeza, elas se conectam com outras mulheres, elas percebem como é mais leve o processo, né, Thalita? Mari, eu falo para elas que quando a gente tem um problema compartilhado, eu não tenho dois problemas. Eu tenho meio problema com você e meio problema comigo. Você divide a dor, né? Exato. E aí a dor a gente faz virar alegria, porque você não tá mais sozinha. Assim como a Thalita, milhares de mulheres buscam forças para seguir em frente. A rede de apoio e o acompanhamento médico são essenciais para enfrentar essa jornada tão difícil. Sabrina, eu sei como é difícil passar por toda essa jornada. Queria saber um pouquinho de você. Como é que foi para você? No começo a gente fica bem perdida, né? Sem apoio, não sabia para onde correr, fica nervosa. Mas eu tive o prazer e a graça de ter encontrado a Thalita pela rede social, que acolheu também a nossa amiga Lígia. Lígia, conta um pouquinho da importância que é o Instituto para você. Para mim é muito importante ter o Instituto cuidando da gente. É um apoio maravilhoso, porque quando a gente descobre que está com câncer, o chão se abre e a gente se joga lá dentro, mas Deus preparou anjos da terra, principalmente o Instituto Romate. A verdade é que ninguém quer passar por isso sozinha. Sabe o que a gente precisa? De muita compaixão, empatia. A rede de apoio precisa de muito amor. Rede de apoio, com certeza, a gente está falando isso, é muito importante. É impressionante, que emocionante, né? A gente vê essas mulheres reunidas, unidas, né? Numa causa tão linda, né?
Sabe que eu falo que rede de apoio não é importante, rede de apoio é tudo. É necessário, né? Muito necessário. Acho por isso que a comunidade ela existe, para acolher, para as mulheres verem que elas não estão sozinhas. É verdade. Olha, mandaram um recadinho, viu, para você. Vamos ver o que essa rede de apoio mandaram pra gente? Roda aí. Filha, você é linda e maravilhosa. Você transborda muito amor. Te amamos muito, muito. Você é um anjo. Beijo. Beijos. Era a primeira vez, né, que a mãe tinha tido câncer. Aí eu fiquei muito assustada, mas eu sabia que a mamãe ia se curar. A mamãe, ela tá ajudando muitas pessoas e isso é muito legal, ajudar as pessoas. O que a mamãe significa pra você? Luz, Luz. Por que luz? porque ela ilumina a vida de muitas pessoas. Você acha que a mamãe é o quê? Ela dá muito amor. Mamãe, eu te amo muito. Mamãe, eu amo muito você. Ai, Mari, você com esse sorriso lindo aí, olha. Merece, né, gente? Ah, lindona. Essa força vem dali, né? Não tem jeito. Não, a família, né, doutora? Eu acho que essa rede de apoio que a gente está falando, principalmente a família, os amigos, né? Acolher, né, no momento tão, assim, de dificuldade, faz a gente realmente, quem está passando por esse momento, se levantar e não deixar a peteca cair, não é? É isso aí. Eu acho que tem algumas coisas que são Isso que a Mari faz é uma das coisas... Eu sigo muito ela nas redes sociais, ela sabe. É fantástico. Eu acho que essa rede de apoio... E, assim, é exatamente isso, né? Mulheres ajudando mulheres, uma ajudando a outra. Câncer de mama não pode... A gente não pode esquecer que, assim, a gente tem que tratar o câncer, mas a gente não tem que tratar o câncer, a gente tem que tratar a paciente com câncer. E você tratar todo o conjunto e tudo que vem com ele, né? Não é simplesmente um diagnóstico de câncer de mama. Tem todo um impacto em qualidade de vida, autoestima, em tudo isso. Então, quando a gente fala em rede de apoio, não é necessariamente a família, claro, seria fundamental. Mas qualquer pessoa, gente, quem conseguir estar do lado e apoiar e dar todo o suporte, isso aí muda. Eu brinco com as minhas pacientes que, primeiro, você aceitar o diagnóstico é muito importante. Não é fácil, é difícil, mas é fundamental que a pessoa aceite. Depois que ela entenda o que está acontecendo com ela, para não fantasiar. Então, assim, cada paciente tem o seu câncer de mama, cada um tem o seu tratamento. Não comparar. Eu acho que a gente pode comparar experiências, mas não comparar tratamentos, não comparar nada, porque o câncer de mama é extremamente individual. Cada paciente tem os seus, tratamentos são completamente diferentes. Então, o segundo passo é entender e o terceiro é enfrentar. Ô, doutora, para quem está em casa, assim, até para a gente orientar assim, as pessoas, tem gente que fala, poxa, eu não me conheço, eu não sei o que né? Por exemplo, ela com 13 anos, ela já começou a ver que tinha uma coisa diferente no corpo dela, né, a Gi falando. Qual que é os primeiros sinais, assim, que a mulher que está em casa, que ela tem que perceber que está diferente? Então, vamos lá. Uma coisa também é muito importante para a gente falar de autoexame das mamas. Então, assim, não é que a gente não recomende mais o autoexame. Pelo contrário, o que a Mari chama de autoconhecimento, e que foi muito legal a fala dela, é exatamente isso. Então, assim, a mulher tem que se conhecer. A gente tem que se conhecer, não só as mamas, mas o nosso corpo, né? Até para a gente saber quando tem algum sinal. Então, isso pode começar cedo, na adolescência, na idade jovem, entendeu? Então, a gente pode, uma vez por mês, 2 vezes por mês, enfim, a gente se conhece, que a gente se conheça, que a gente se toque, para que a gente saiba quando, se aparecer alguma coisa alterada, a gente se conhece como é o normal, e aí, se tiver alguma coisa alterada, a gente vai ver. O que a gente tem que deixar claro é que o autoexame não substitui o rastreamento mamográfico, tá? São 2 coisas distintas. Então, o rastreamento mamográfico é quando estamos falando de população normal, que é o que a Sociedade Brasileira de Mastologia, o que nós recomendamos é que seja feito a partir dos 40 anos, anualmente. Para a população de alto risco, como é o caso da Dani, bem claro, então, se você tem vários casos de câncer na sua família, parentes jovens, enfim, aí isso é totalmente diferente, começa antes. Via de regra, 10 anos antes do que o parente mais jovem que teve câncer na sua família. Que nem, por exemplo, no caso da Mari, né, o relato dela, acho que foi super importante, essa coisa do autoconhecimento dela, conhecer o corpo dela, ela vê que tinha algo estranho ali.
De que forma em casa, por exemplo, a pessoa que ela quer se conhecer melhor? Como que é esse autoexame que a gente pode fazer em casa? Posso assim? servir de exemplo? Ótimo. Então pronto, vem cá, doutora. Ela se voluntariou. Então vamos lá. Vamos lá. Posso vir aqui do ladinho? Deve. Então, assim, ó, o importante, você falou do período menstrual. Isso é fundamental. Então, que a gente não faça logo pré-menstruação, tá? Então, a mama vai estar muito sensível, podem aparecer algumas alterações que não são. Então, o ideal é após a menstruação. Então, quando já passou essa fase. Depois que acabou a menstruação? 7 dias antes. 7 dias depois, desculpa. 7 depois. É o ideal, Acabou a menstruação, tá? conta 7 dias. Exatamente. Tá bom? Mas não tem uma regra. Contanto que aquela mama já esteja mais flácida, porque logo no período pré-menstrual a mama fica mais túrgida, mais edemaciada, e a gente... Isso. E pode confundir, tá? Então, assim, ó, o ideal é que a gente levante um dos braços, tá? Com a outra mão, a gente vai pegar a mão contra... Autoexame, exatamente. Com a outra mão, a gente vai palpar a mama toda, tá? Que nem ela está fazendo aqui. Normalmente, o que eu oriento aos pacientes é que siga uma rotina. Então, ou horário ou anti-horário, para que a gente pegue toda a parte da mama, tá? Não esquecer aqui da parte de baixo do braço, da axila. Isso é muito importante para ver se não tem algum linfonodinho, alguma íngua aqui de baixo. E não esquecer da região atrás do bico, tá bom? E você faz isso uma vez por mês. Vai apalpando, vai sentindo. Claro que nas primeiras vezes que a paciente começa a fazer isso, ela vai sentir algumas coisas. Tem tecido mamário, ela pode achar... Mas depois ela vai se acostumando com a própria mama dela. Então, deixa eu dar um toque, porque em 2012 começou a mudar um pouco o protocolo de ultrassom, devido ao meu caso, porque ele subiu para cá, tem 2 linfonodos aqui, entre o músculo peitoral superior e inferior. E nesta posição sobe e não dá para ver, não dá para o médico sentir os nódulos, nem a gente, nem os médicos. Só nesta posição. Então, nesta posição foi que achou o meu. Olha entendeu? só. E fui eu puxando. Então, cada mulher tem tem que se tocar. Exatamente. Levanta o braço, abaixa o braço. Isso é importante também. O da Valéria foi um caso mais específico, né? Claro. É importante porque ele encapsula aqui. Sempre. Importantíssimo. Entendeu? Importante é subir e também não deixar nunca as axilas, porque eles podem vir para cá e espalhar. Tem uma pergunta aqui da plateia que quer fazer para a gente. Quem que é, Juju? A Deise. Cadê a Deise? Estou aqui, Dani. Boa noite. Oi, Deise. Tudo bem? Boa noite, minha linda. Então, eu gostaria de saber se existe como diminuir a chance de ter o tumor. Existe, doutora? Como diminuir, Existe. Né? Mamografia não previne que apareça o câncer, né? Você aumenta a chance de um diagnóstico mais precoce, mas o que a gente pode fazer é manter uma vida saudável. Gente, isso é para tudo, inclusive para o câncer de mama. Então, uma dieta equilibrada, exercícios físicos regulares, manutenção do estilo de vida saudável, saúde mental, tá? Que a gente fala muito de exercício físico, de alimentação, a gente fala pouco de saúde mental, que também é muito importante. Então, tudo isso ajuda a gente a reduzir o risco de ter câncer de mama. Olha só, então, gente, vamos fazer tudo isso, né? Por favor, fazer bastante esporte, né? Cuidar da alimentação, cuidar da cabeça, feliz, né? ver mais coisas positivas, como a Gi gosta de ver coisas mais boas, né? Esquecer de ficar vendo coisas que vai deixar a gente frustrada, Álcool né? em excesso, cigarro, também fator de risco, e obesidade. A célula adiposa carrega muito estrogênio. Então, tomar cuidado. Detalhe, mulher tem mania de prender o intestino. As fezes também carregam muito estrogênio. Então, tem que tomar cuidado. Tem que ir regularmente ao banheiro, todos os dias. Ótimo, ótimo. Ai, gente, eu queria ficar mais tempo aqui, você acredita? Mas eu vou ter que encerrar. Mas vocês estão convidadas a voltarem. Doutora Fernanda Barbosa, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Explicou muitas coisas aqui pra gente, Foi né? um prazer. Foi essencial a sua presença aqui. Valéria, maravilhosa, muito obrigada também pela sua participação. Querida. Continue aí brilhando com essa felicidade, tá? Obrigada, viu? Gi, muito obrigada pela confiança de estar aqui comigo, tá? De abrir o seu coração. Foi incrível saber um pouquinho mais da sua trajetória, tá? Obrigada e volta mais vezes aqui, tá? Quando você me chamar. Obrigada. Obrigada, viu? Anne, muito obrigada também. Viu? Eu que agradeço, Dani.
Muito bom vir aqui. Vou mandar um abraço, sim. Agradeço o seu carinho com a Biel família. Tá muito paizão, né? É, tá coisa mais linda. Ele tá muito vai fofo. pra lá, vai gravar com ele lá um Vou programa. lá, fala pra ele me convidar pra tomar um café lá, tô indo, hein? Isso, vambora. Tá, obrigada, viu? Eu é que agradeço. Dani, parabéns também pela sua participação, que seu relato foi muito importante também, viu? Eu que agradeço. Que Deus Dani, continue te convite. abençoando aí também. Muito obrigada. Que abençoe a todos nós, né? É isso aí, Estamos obrigada, na luta, viu? estamos na luta. Mari, obrigada também, viu, pela sua presença aqui com a gente, viu? Amei, amei. Você é nossa repórter por um dia, né? Com essas mulheres lindas aí que você, né, fez a matéria. Pode me convidar mais vezes, hein? Que eu adorei, eu adoro esse microfone. A minha plateia maravilhosa também, que sempre tá aqui comigo. Muito obrigada. Gente, lembrando que toda quinta-feira estou aqui na telinha da Rede TV, 22h30, tá bom? Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Um beijo enorme no seu coração, uma excelente noite e obrigada. Valeu, gente. Obrigada, Brasil!